Você já desejou muito uma coisa e quando finalmente conseguiu, percebeu que não era tudo isso? E é justamente sobre isso que Alice Ruiz brinca no poema Si, que nós vamos analisar hoje. E a autora de hoje foi um pedido do Adriano. Muito obrigada pela sua indicação e você também aproveite para deixar aqui nos comentários a sua sugestão de análise que eu trago no próximo vídeo. Bom, então, como sempre, antes de falar do poema, vamos falar da poeta. Inclusive, Alice Ruiz, que é uma brincadeira que a própria escritora adotou em algumas assinaturas como uma onomatopeia com seu sobrenome. Ela completou 80 anos em janeiro deste ano. E talvez você conheça a Alice por causa do Paulo Leminski, ou talvez você conheça ela de algum haikai que ela escreveu, talvez tenha ouvido alguma música com a letra dela, ou talvez, como muita gente, você simplesmente nunca tenha parado para ler Alice Ruiz com atenção ou ouvido falar nela. Quem é Alice Ruiz? Ela nasceu lá em Curitiba, na Paraíba, em 22 de janeiro de 1946. E ela começou a escrever muito cedo. Aos 9 anos, ela já escrevia contos. E aos 16, começou a escrever alguns versos. Só que tem uma coisa que é muito interessante, porque a Alice, ela não passou a vida inteira pensando, eu vou ser poeta. Não. Na verdade, segundo o que ela mesma já falou, a escrita apareceu muito antes de ela pensar como uma profissão. Então ela escrevia porque ela gostava de observar as coisas, de registrar aquilo que via e também de brincar com as palavras. E esse fato ajuda a entender uma característica que é muito forte na poesia dela. Porque a Alice, ela consegue transformar uma coisa aparentemente banal em poesia. E ela não precisa de uma linguagem rebuscada para falar de coisas profundas. A Alice começou a publicar poemas em jornais e revistas culturais aos 26 anos, só que ela demorou bastante para publicar o seu primeiro livro. O primeiro livro dela só veio quando ela tinha 34 anos e o livro foi Navalha na Liga, em 1980, que é justamente o livro em que o poema de hoje está inserido. E essa obra, que é a Navalha na Liga, ela marcou a sua estreia em livro e recebeu o prêmio de melhor obra publicada no Paraná naquele ano. Só que aqui a gente precisa parar um pouquinho para entender o momento histórico que Alice estava. Por quê? Ela começou a construir a sua obra em um Brasil atravessado pela ditadura, pela contracultura e também por profundas transformações nos costumes. E ela não estava escrevendo poesia alheia a tudo que estava acontecendo. Então, durante os anos 70, Alice escreveu textos feministas, ela trabalhou com publicidade, editou revistas e também escreveu alguns roteiros para histórias em quadrinhos. Então, no final daquela década, ela chegou a participar de produção de quadrinhos eróticos na editora Grafipar, em Curitiba. Ou seja, quando a gente pensa em Alice Ruiz, não deveria pensar só em uma poetisa romântica, porque ela estava inserida em uma cena cultural muito mais ampla, experimental e com certeza provocadora. Isso vai aparecer na poesia dela. E agora a gente chega a uma parte inevitável da sua biografia, porque quando se fala em Alice Ruiz, quase sempre aparece o nome de Paulo Leminski. Mas existe uma coisa que eu acho que é importante dizer, que Alice ela não é um apêndice, uma extensão da biografia do Paulo Leminski. Ela foi uma poeta com a sua própria trajetória. Os dois se conheceram em 1968 e viveram juntos durante cerca de 20 anos. Eles tiveram 3 filhos e também estabeleceram diversas parcerias intelectuais e artísticas. E Leminski ele teve uma importância muito específica na formação literária da Alice. Por quê? Foi ele que percebeu que aqueles poemas curtos que a Alice escrevia tinha relação com haikai, que é aquela forma poética de origem japonesa. Então a Alice ela já escrevia daquela maneira antes mesmo de conhecer o conceito que ela estava escrevendo ali. E depois disso, depois desse encontro com Leminski, ela passou a estudar profundamente o haikai e se tornou uma das grandes referências brasileiras nessa forma. Isso é muito interessante, porque o haikai
ele ajuda a explicar uma característica que vai aparecer em praticamente toda a poesia da Alice, que é a capacidade de dizer muito usando pouquíssimas palavras. E além de ser poeta e haikai,ista, ela também é letrista e tradutora. Ela trabalhou com publicidade e escreveu para a música. A sua trajetória como letrista a aproximou de diversos músicos brasileiros, que a gente pode citar Itamar Assunção, Alzira Espíndola, Arnaldo Antunes e vários outros. Então essa relação com a música é importante para a gente poder entender a poesia dela, porque muitos dos seus poemas têm uma coisa que é bem particular, porque eles parecem que estão falando com ritmo, oralidade, humor, repetição. Os seus poemas têm aquela sensação de que poderiam ser cantados. Inclusive o poema de hoje, que é o Si, virou uma música. Se quiserem lá pesquisar para dar uma escutadinha, vale a pena. E tem uma outra dimensão da obra da Alice que eu acho muito interessante para o poema de hoje, que é a questão da mulher. Porque, como eu falei, Alice começou a escrever textos femininas ainda na década de 70, em um período em que falar abertamente de autonomia feminina, desejo, sexualidade da mulher tinha um peso político e cultural muito grande. E a mulher, ela aparece na poesia da Alice, não é aquela mulher passiva, que espera o homem agir. É uma mulher que deseja, uma mulher que observa, uma mulher que escolhe, que fala. A mulher, ela sente prazer e ela pode querer sentir também. Ela pode querer ser alguém. E principalmente a mulher, ela pode não querer. Ela não tem que ficar submissa ao homem. E isso parece simples hoje, mas não é uma questão pequena quando a gente pensa no contexto histórico em que a poesia foi produzida. E é justamente por isso que eu acho que o poema C, de hoje, Si, fica muito mais interessante quando a gente conhece um pouco da trajetória da Alice. Porque, querendo ou não, o poema de hoje fala de desejo, sexo, prazer, mas também fala de limite e de autonomia. Enfim, galera, a Alice ela construiu uma obra extensa, com mais de 20 livros publicados, além de traduções, canções e outros trabalhos. Em 2009, ela recebeu o prêmio Jabuti pelo livro 2 em 1. E uma das coisas mais interessantes sobre ela é o contraste entre a extensão da carreira e a economia da escrita. Porque Alice gosta de cortar, enxugar, condensar. Como eu falei, ela não precisa de 20 versos para construir uma ideia que poderia caber em 5. E existe uma espécie de inteligência, porque quando você tira o excesso, o leitor precisa participar. Você deixa um espaço e o leitor entra nesse espaço com a própria experiência, interpretação, observação. E é por isso que os poemas curtos da Alice, eles conseguem ficar tanto tempo na nossa cabeça. Então vamos agora ler juntos o poema e depois partir para a análise. Se por acaso a gente se cruzasse, ia ser um caso sério. Você ia rir até amanhecer, eu ia ir até acontecer, de dia um improviso, de noite uma farra, a gente ia viver com garra, eu ia tirar de ouvido todos os sentidos, ia ser tão divertido tocar um solo em dueto, ia ser um riso, ia ser um gozo, ia ser todo dia a mesma folia, até deixar de ser poesia e virar tédio, e nem o meu melhor vestido era remédio. Daí, vá ficando por aí, eu vou ficando por aqui, evitando, desviando, sempre pensando se por acaso a gente se cruzasse. Bom, esse poema é muito interessante, provocativo e conversa com a gente, Como a gente pode ver, o poema inteiro nasce de uma hipótese, se. E a partir desse se, o meu lírico começa a divagar como seria esse relacionamento que ela fala. Você ia rir até amanhecer, eu ia ir até acontecer, de dia um improviso, de noite uma farra, a gente ia viver com garra. Então, tudo parece muito intenso, muito divertido, muito vivo. É aquele começo de paixão em que tudo parece novidade. A pessoa é interessante, a conversa não acaba, qualquer encontro vira uma aventura, a gente fica ansioso para ver a pessoa, quando vê a gente não quer ir embora. E a Alice, ela transforma essa sensação em ritmo,
Como vocês puderam ver, os versos são curtos, a linguagem é coloquial e as palavras parecem sair quase naturalmente da boca. O eu lírico imagina uma situação e se diverte com ela. Por quê? Vamos falar a verdade. Quando a gente imagina alguma coisa, a gente está só imaginando. Então a gente não precisa lidar com a parte chata, né? Então você imagina a pessoa rindo até amanhecer, mas não imagina a pessoa roncando. Você imagina a viagem perfeita, mas não imagina o voo atrasado ou cancelado. Então a fantasia não precisa pagar boleto. E é justamente por isso que ela é tão perfeita. E nesse poema, o eu lírico consegue imaginar um relacionamento em que tudo funciona. Até a música funciona. Quando ela fala, eu ia tirar de ouvido todos os sentidos e tocar um solo em dueto. Ou seja, um solo e um dueto ao mesmo tempo, né? Duas pessoas juntas, mas cada uma ainda produzindo a própria música. E isso já pode nos dar uma pista sobre uma coisa importante no poema. Por quê? Estar com alguém não significa necessariamente deixar de ser alguém. São dois em um solo e um dueto. Só que acontece toda essa fantasia, toda essa imaginação, mas a Alice deixa essa fantasia chegar ao fim, porque ela fala, ia ser um riso, ia ser um gozo, ia ser todo dia a mesma folia, até deixar de ser poesia e virar tédio. Porque a paixão, quando ela vira rotina, pode deixar de produzir aquilo que a tornava tão excitante. E nem o melhor vestido resolve. E o vestido aqui no poema aparece como uma tentativa de recuperar o encanto, como se nem a própria sedução fosse suficiente para salvar uma relação que perdeu a novidade, perdeu a paixão. O eu lírico prefere que cada um fique no seu canto do que transformar essa fantasia em realidade e correr o risco de destruí-la. Sim. Mas aqui eu gostaria de falar também sobre a representação da mulher nessa poesia. Como disse lá no início, Alice ela escreve em um contexto em que ainda era muito forte a ideia de que a mulher deveria ocupar determinados lugares. Ela deveria ser obediente, dedicada ao lar, paciente, sexualmente passiva e, principalmente, estar disponível para cumprir aquilo que se esperava dela, principalmente em relação ao homem. A poesia aqui de Alice, ela vai na direção contrária, porque a mulher que aparece em toda a sua obra, ela deseja, ela escolhe, ela tem prazer, ela brinca com o próprio corpo e com a sexualidade. E principalmente a mulher na sua poesia não precisa se apagar para existir em relação a outra pessoa. E isso é muito importante no poema que a gente está analisando, porque o eu lírico não aparece como alguém esperando ser escolhida. Ela escolhe, ela deseja e ela também pode dizer não, como ela diz no final, vai ficando por aí que eu vou ficando por aqui. Então, mesmo depois de imaginar o quanto aquilo poderia ser maravilhoso, ela escolhe não, ela escolhe. Isso quebra um pouco aquela fantasia romântica tradicional de que o amor verdadeiro tem que terminar em uma união, nos felizes para sempre, como se o objetivo de toda paixão fosse chegar ao casamento, à fusão completa, à vida compartilhada, né? Aos felizes para sempre, como eu falei. Então Alice parece perguntar, e se eu não quiser? E se eu gostar de você, te desejar, imaginar você, mas ainda assim preferir ficar aqui no meu canto? Isso fica ainda mais interessante porque o poema, de certa forma, não esconde o erotismo, porque ele fala em gozo, fala em vestido, diversão, farra e prazer. Só que esse erotismo não aparece para construir a mulher como objeto. O desejo, como eu falei, parte dela. É ela que está imaginando, desejando e ela que decide. A ação vem dela. E isso conversa com uma característica muito forte da poesia de Alice, que é a presença da mulher que não é construída apenas como objeto de contemplação, mas como sujeito do próprio desejo. E isso é muito significativo quando a gente pensa no contexto em que esse poema foi publicado. Né? Como eu falei, o poema está no livro Navalha na Liga, de 1980.
E esse livro é ligado a uma produção marcada pela contracultura, literatura marginal e pela ruptura com determinados padrões morais e estéticos da época. Então, a própria produção da Alice é associada à contestação de valores patriarcais e à construção de uma voz feminina sexualmente ativa e consciente do próprio prazer. Então, quando a mulher diz no poema dela, eu ia, eu vou, eu quero, não é apenas uma escolha gramatical. Tem uma mulher ocupando o centro da existência. E além disso, para mim, o poema ele brinca com a ânsia de possuir e o tédio de ter. Porque quantas vezes a gente passou meses querendo algo e quando finalmente teve isso que a gente queria, não era tudo aquilo que a gente imaginava, ou a gente teve, logo perdeu a graça e a gente deixou pra lá. Por exemplo, queria tanto videogame, aí jogou 3 vezes, não, legal, não quero mais. Então é a ânsia de ter e o tédio de possuir. E esse poema, para mim, ele começa, né, com a promessa de uma paixão extraordinária e termina com medo de que a paixão vire rotina, né? Que a poesia poderia virar tédio, a folia poderia virar obrigação, o desejo poderia virar hábito. E diante disso, o lírico escolhe a distância. Só que existe uma segunda leitura que eu acho importante, porque a gente pode romantizar demais a ideia, né? Melhor não viver para não estragar, né? Melhor só ficar imaginando. Só que existe um perigo, porque o mesmo se que permite a gente imaginar as possibilidades também pode nos prender dentro delas. E se eu tentasse? E se desse errado? E se me arrependesse? E se? Aí a gente fica, e se, a vida passa. Então, esse poema também pode ser lido como uma provocação sobre a nossa tendência de permanecer no campo da possibilidade. Porque às vezes a fantasia ela é confortável justamente porque não pode nos decepcionar. Enquanto algo é apenas possibilidade, se ele é perfeito, mas quando vira realidade pode dar errado. Mas também pode dar muito certo. E a gente nunca vai descobrir se não atravessar o se. Então, nesse poema, a Alice não entrega uma resposta, né? Ela não diz, você deve ver seus desejos. Mas ela também não fala, é melhor nunca realizar aquilo que você idealiza. Ela simplesmente coloca as duas coisas diante da gente e cabe a gente interpretar, né? Ela põe diante da gente o desejo de viver, o medo de perder o encanto, a fantasia, a realidade, a aproximação e a autonomia. E talvez esse poema esteja nos perguntando: o que você faria se soubesse que realizar um desejo também pode destruí-lo? Você arriscaria ou preferiria continuar imaginando? Porque, gente, no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja e se a gente se cruzasse? Talvez seja, e se a gente nunca se cruzasse? E você? Você tem alguma coisa na sua vida que você deseja tanto que tem medo de descobrir como seria depois de conseguir? Ou é melhor se arrepender de ter feito do que não fazer e ficar imaginando como seria? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de se inscrever, deixar um like e comentar qual o próximo poema ou autor que você quer que eu traga no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!